Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos aí ao nosso segundo webinar do ano de 2017, para a gente conversar um pouquinho sobre as soluções ACL, entender um pouquinho como que funciona a solução, o que a gente pode fazer, quais ferramentas, procedimentos que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia para alavancar o trabalho de vocês, tá? Essa é a segunda parte, basicamente, né, esse webinar de hoje é a segunda parte de uma série de 4 outros webinars que nós iremos realizar, que a gente está falando um pouco sobre as novas funcionalidades do ACL e funcionalidades que a gente pode basicamente criar utilizando não só a ferramenta de análise de dados, que é o ACL Analytics, mas também conhecer um pouco sobre todos os outros benefícios, né? Algumas outras ferramentas que já são inclusas basicamente no modo de subscrição de vocês da ACL e que muitos clientes possivelmente não saibam ou nunca acessaram ou sentem até mesmo receio de acessar e fazer alguma coisa no sistema e acabar se complicando, né? Então, essa segunda parte desse webinar a gente vai conversar sobre remediação e workflow dos indicadores no ACL, né? Ou a gente pode falar de remediação e fluxos de trabalho, dos registros, das exceções, né? Ou até mesmo dos apontamentos que vocês geraram dentro de uma análise de dados utilizando o ACL, certo? Antes de começar a gente falar sobre essas remediações e workflows, vou fazer uma breve introdução minha. Então, meu nome é Gilmar Estevam, eu trabalho na Quality Software Tech Supply há aproximadamente aí 4 anos, quase fazendo 5, e eu sou analista de Customer Success, né, que visa aí basicamente alavancar o trabalho de vocês e demonstrar aí cada vez mais essa aderência em criar conteúdos novos, fazendo esses webinars, esses workshops, para que vocês fiquem próximos de nós e vice-versa, né? Para um ajudar o outro e principalmente nós ajudarmos vocês a alavancarem aí os resultados que vocês têm hoje utilizando a solução. Eu sou graduado em Ciências da Computação e já trabalhei em várias áreas aqui na Quality Software e na Tech Supply. Já fui suporte, já fui analista de treinamento, já fiz consultorias, já fiz mentores. Então, de toda essa minha experiência, né, em visitar cliente, em fazer essas consultorias, entender bem a dor ali do cliente, é interessante eu compartilhar todas essas experiências com vocês para que a dor de um não seja a dor de outro, né? Dessa forma a gente consegue alinhar bem aí algumas expectativas, alinhar bem alguns pontos aí de auditoria, de controle, até mesmo de análises, né, simples de dados que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. Nós temos também a nossa agenda, né, um calendário de 2017 já pronto, com todos esses eventos que irão ocorrer durante todo o ano de 2017. Então, em janeiro, a gente já teve o workshop para conversar um pouquinho sobre as novidades do ACL 12. A primeira parte desse webinar, né, dessa sequência de webinars, a gente também fez, que foi a parte de automatização de testes, onde a gente aprendeu aí, né, ou pelo menos viu, conheceu como que a gente pode automatizar uma análise no ACL Analytics de forma bem simples, rápida, sem complicação nenhuma, né, e também de como tratar um pouco os resultados ali, né, fazendo um gancho aí com o que a gente vai fazer nesse segundo webinar. E agora em fevereiro, né, no dia 9 ali, que seria hoje, a gente vai fazer essa segunda parte do webinar, que a gente vai conversar sobre remediação e workflows dos indicadores. E no dia 16, aqui em São Paulo, vai acontecer um workshop com o Felipe Romano para falar um pouquinho sobre gestão de auditoria utilizando a solução ACL. Então aí a gente deixa de partir só da análise de dados, começa a ver um pouco sobre a ferramenta de gestão de processos, gestão de auditoria, que faz parte, né, da solução GRC da ACL. Então acredito que vai ser um workshop bem interessante para os clientes que são aqui de São Paulo, ou enfim, estão convidados para participar desse workshop. Se precisar de mais informações, pode me contatar. No final também do webinar, eu vou realizar mais algumas perguntas aí de vocês, conforme eu for aplicando. E para quem não for de São Paulo, tiver alguma dificuldade para participar do workshop,
Fiquem tranquilos que a gente vai também encontrar alguma maneira para divulgar essa apresentação para vocês, ou a gente vai tentar fazer um live direto lá do laboratório de informática, para que vocês fiquem inteirados também desses assuntos, e depois a gente vai achar alguma maneira de disponibilizar isso tudo para vocês. Então esse é o nosso calendário de 2017, tem muito tema legal, muita coisa interessante, e é bem legal se vocês realmente participarem e abraçarem essa causa com a gente, porque nós estamos fazendo todos esses eventos exatamente para vocês aproveitarem ao máximo e para vocês saberem que podem contar sempre com a Quality Software Tech Supply. Ok? Então vamos lá para o nosso primeiro tema. Vamos falar sobre remediação de resultados, né, utilizando o Results Manager. Então hoje o intuito da gente conversar nem é para falar sobre o ACL Analytics, né? A gente não vai tratar análise de dados em si durante esse webinar. Nós vamos conversar sobre como que a gente vai tratar os nossos resultados, né, o que eu gosto de falar. A gente também tem que gastar um pouco do nosso tempo para fazer a tratativa dos resultados, né? Não gastar também muito tempo para ficar fazendo as nossas análises, porque senão a gente perde muito tempo fazendo análise, aí chega o resultado depois, a gente não consegue analisar rapidamente, a gente não consegue analisar de forma mais assertiva. E aí a gente acaba fazendo por amostragem, né, desses resultados, então acaba não sendo legal, né? A gente já faz análise de 100% no ACL Analytics, por que não fazer análise, né, depois desses resultados, identificar essas exceções e tratá-las, né, 100%. Então essa parte de remediação, ela é feita toda no ACL Results Manager, que também faz parte do ACL GRC, mas que já é incluso em uma subscrição do ACL. Então se você tem acesso, se você tem uma licença do ACL Analytics, você também tem acesso ao Results Manager, tudo bem? E quando a gente fala em remediar, né, resultados, o que quer dizer isso? A palavra remediar, né, tem uma definição de reparar algo, né, fazer alguma correção, ou até mesmo impedir que algo aconteça no futuro, né, que volte, que seja uma recorrência, né? Então, quando a gente fala em remediar, é exatamente isso, a gente pegar esses resultados, fazer uma análise deles, né, corrigir, montar algumas ações ali para que aquele processo, ou aquele registro, ou aquela situação, né, seja consertada e que não volte a acontecer no futuro, né, porque não tem nada mais chato do que todo mês a gente sempre pegar os mesmos casos, as mesmas situações, né, e não fazer nada para que isso não aconteça no futuro, né? Acaba gerando uma recorrência sempre das mesmas situações, das mesmas ações, e a gente acaba ficando num loop ali, em algum ciclo que a gente não consegue quebrar depois, né? E quando a gente fala de Results Manager, nós temos dois tipos de acessos, né, a essa solução, a essa ferramenta, que é toda em web, ela é toda online, né, ela fica em cloud. Então, o primeiro perfil que a gente tem de acesso é o Professional, que a gente chama, ou também pode ser chamado de acesso administrador. Esse acesso, basicamente, ele vai permitir que o usuário consiga criar as coleções, criar as visualizações, criar os gatilhos, né, fazer as devidas associações ali com os fluxos de trabalho, né, ele que vai dar também acesso a outros usuários que não são administradores para verificar esses registros. Então ele é um usuário basicamente full, né, que a gente chama. Então ele vai ter acesso a tudo e a criação de tudo e edição de todos os registros, tá? Agora, um usuário colaborador, ele tem as diferenças basicamente do perfil professional, é que o colaborador ele só vai ter acesso ao que for atribuído a ele, né? Então você pode atribuir aquele usuário, você pode definir algum status específico que só aquele usuário pode visualizar os dados. Então o colaborador ele vai ter basicamente uma visão não abrangente, né, de todo o processo. Ele só vai ter acesso àquilo que for atribuído a ele, e quem faz essas atribuições todas é o usuário administrador, né? É o usuário professional. Então, para responder um questionário, para colocar algum comentário em algum registro,
né, ver, né, alguma interpretação que você fez daqueles dados, né, algum gráfico que você criou, ele consegue visualizar todas essas informações, tá? O que ele não vai poder fazer realmente é ter acesso a todos os registros que não são pertinentes a ele, né, aquele usuário que foi atribuído, e fazer as criações das coleções, criar questionários e por aí vai, né? Também, como a gente fala de Results Manager, é importante ficar bem claro que ele segue um ciclo, né? Ele tem um fluxo aí de utilização, por assim se dizer. Então, a primeira etapa do Results Manager aí é a etapa de colaboração. Então, o que é essa colaboração? É quando você vai convidar, né, a sua equipe para te ajudar a investigar esses resultados. É quando você vai dar permissão para aquele usuário, para que ele veja esses registros, para que possa ajudar você a fazer esse levantamento de informações, né? O intuito da gente compartilhar os resultados utilizando o Results Manager é exatamente esse. É a gente incentivar essa colaboração para que o nosso trabalho fique cada vez mais assertivo e a gente não precise de ferramentas terceiras aí, né, ou vários processos internos para que a gente chegue até o resultado final ali, com as ressalvas, com os comentários e por aí vai. Então, a partir dessa colaboração, é feita uma automatização desse processo, né? Claro. Para quem trabalha bastante tempo com análise de dados, enfim, já sabe como fazer uma automatização de um script, né, por exemplo. Então você tem lá uma sequência de comandos, de funções que você faz no ACL Analytics e depois você pode programar isso em um script para que periodicamente você execute e te traga os resultados, né? No Results Manager ele também tem essa opção para você automatizar um processo, né? Automatizar uma ação que vai ser tomada, para que não fique depois manual, né? Não faz muito sentido você ter todo o processo automatizado na ACL Analytics e chegar no Results Manager e você fazer tudo de forma manual, né? Então a gente pode realmente fazer essa automatização e trabalhar em conjunto aí com o ACL Analytics, para deixar tudo automatizado, sem interação humana, só quando os gatilhos, né, das ações forem disparados, aí sim terá interação humana para fazer os comentários, ou para responder um questionário, ou para mudar o status de algum registro, né, de alguma informação, e por aí vai. E a última etapa que nós temos é a etapa de visualização, onde nesta etapa, né, depois que foi feito todo esse levantamento, foram angarinhadas ali, né, todas as respostas dos questionários, você falou com todas as áreas, está tudo redondo no seu consolidado, está tudo certo, e a gente parte para essa parte de visualização para a gente mensurar isso, né, em uma imagem, né, em um gráfico, para que fique visivelmente mais atrativo, né, quando a gente fala sobre esses registros. Então, seguindo esses ciclos, né, inicia pela colaboração, né, quem que vai ter acesso, qual a equipe que vai me ajudar, né, a investigar esses resultados, depois para automatizar, para a gente criar esses gatilhos e automatizar esses processos de fluxos de trabalho, automatizar as ações de atribuição ou de envio de questionário, e nas visualizações, que é onde a gente cria as interpretações dos dados, para a gente identificar aí padrões, tendências, né, por assim se dizer. Então, falando um pouquinho mais sobre o Results Manager, né? Então, o que o Results Manager ele faz, basicamente? Então, ele vai permitir você compartilhar, rastrear e visualizar esses resultados que foram gerados no ACL Analytics. E ela está incluída em todas as assinaturas do ACL. Então, é possível você enviar um questionário para coletar informações, né? Você não precisa mais seguir aquele processo padrão empresarial, que depois que você chegou no resultado, você exporta esses dados do ACL, aí salva em um Excel, um TXT, enfim. Aí você pega, manda um e-mail para aquela área, solicitando as justificativas, e aí você vai esperar a resposta dessa área, vai pegar essas respostas e vai criar um consolidado depois final. Então, olha só, dentro desse processo todo aí que foi citado, a gente fez aí pelo menos umas 4 etapas, sendo que no Results Manager a gente pode, ao invés de fazer 4 etapas, a gente faz uma única etapa, né? Então, uma etapa de análise, uma etapa de tratativa das minhas exceções, né, do meu resultado.
E no último webinar, no webinar 1 que eu apliquei, tiveram algumas dúvidas, né, sobre o Results Manager, em questões de limites, né, de acesso, quem que poderia acessar, como que funcionaria o tamanho de uma base, de uma tabela, e eu achei interessante colocar aqui algumas ressalvas, né, alguns pontos importantes para a gente conversar sobre. Então, primeiro ponto, né, a gente pode fazer no máximo a exportação de 10 mil registros por vez. Então, se eu tiver lá uma base com 50 mil registros, eu vou ter que quebrar esses 50 mil registros em 10 exportações, desculpa, 10 não, em 5 exportações diferentes, né? Então eu faço primeiro dos 10, mas depois mais 10, depois mais 10, mais 10 e mais 10. Pronto, eu vou jogar tudo isso dentro do Results Manager e ele vai criar uma base lá para mim com 50 mil registros, sendo que eu posso ter no máximo 100 mil registros para cada teste, né, para cada teste de controle, para cada coleção que eu tenho criada no Results Manager. E claro, ali ele vai requerer, né, várias operações de exportação. Então, o máximo que você pode ter de dados dentro do Results Manager para cada coleção serão 100 mil registros, ok? E também você pode fazer a exportação de no máximo 100 colunas. Então, para quem trabalha com o SAP e está trazendo aí durante a análise, né, a tabela inteira do SAP, tomar cuidado um pouco ali com a limitação de tamanho, né, de registros e de colunas, porque a gente sabe que no SAP são várias colunas, né, as tabelas são realmente bem pesadas, então a gente tem que tomar cuidado porque às vezes realmente nessas exportações pode dar algum problema de comunicação, de transferência de dados. Por quê? O Results Manager ele fica em cloud, né? Então, se a gente extrapolar esses limites, talvez a conexão não fique muito estável, pode corromper a transmissão de algum dado. Então, tudo isso é feito, né? Esses limites são colocados exatamente para manter a nossa segurança, né? E a segurança do nosso trabalho, principalmente. E para cada licença do ACL que vocês possuem, vocês têm direito a 3 acessos ao Results Manager, sendo um administrador e 2 de perfil colaborador. Então, em tese, nós temos 3 acessos para cada licença, né? Então, se você tiver 3 licenças do Analytics, você automaticamente tem 9 licenças para utilizar o Results Manager, sendo 3 administradores, né? E o restante como sendo colaborador. Ok? Então esses pontos são bem importantes para que a gente consiga entender um pouco a dinâmica de trabalhar com o Results Manager. A gente não pode esquecer, né? Eu já atendi muitos clientes que tentavam exportar um número muito maior de registros e não conseguia, né? Então para evitar exatamente esse desgaste de está acontecendo um problema, vou ligar para o suporte vai verificar, e aí depois ele vai te passar exatamente essa informação que você agora, né, que eu passando aqui para vocês já vão saber como lidar e o que fazer e por que ele está se comportando dessa forma, tudo bem? Então, continuando. No Results Manager, nós temos a tela de remediação, que é exatamente essa tela. Quando eu abro a minha coleção e que eu vou lá na minha análise de dados, eu tenho exatamente essa tela, que é onde eu tenho basicamente a minha visão dos dados, né? Basicamente que eu fiz a exportação. Então nessa tela eu tenho acesso a todos os campos que eu fiz exportação, os registros que eu exportei. Eu posso ali fazer alguns filtros, né, para identificar quem que é o proprietário que eu atribuí. Então, por exemplo, quem vai tratar desses registros não será o Gilmar mais, será a Priscila Alves, por exemplo. Então, ali eu posso filtrar para o proprietário Gilmar, proprietário Priscila, para ele me mostrar quais registros ali estão em propriedade de quem e os status, né? Qual é o status que eu tenho para cada um desses itens. E ali eu tenho, junto, né, nessas configurações de filtros, eu tenho uma barra de pesquisar, onde eu posso utilizar palavras-chave, tá? Para encontrar alguma informação que eu tenho dentro dessa base. Então eu posso colocar o nome de alguém junto com o departamento, o limite, número de lançamento, enfim, separados, né, por tags, né, que a gente chama, né, que são essas palavras-chave. E aí ele vai depois fazendo um match com todos esses dados que a gente colocou ali no campo pesquisar. E também nessa tela de remediação,
nós temos a parte de exibição dos dados e dos processamentos, né? Que é nessa parte de processamentos onde a gente vai criar essas rotinas, onde a gente vai atribuir alguns registros para alguém, onde a gente vai poder enviar um questionário, onde a gente vai poder inserir comentários, né? Visualizar esses dados mesmo. A opção aqui de baixar tudo, onde eu posso fazer o download, né, dessa base de dados que está no Results Manager para Excel e trabalhar com ela em paralelo com alguma outra solicitação e por aí vai. E exibir interpretações. É ali onde eu clico no exibir interpretações que eu vou ter acesso aos gráficos que eu criei ou eu vou criar, né? Então ali eu vou ter as interpretações que eu fiz desses dados, desses resultados, dessas exceções, né? Enfim, e vou poder ter uma visualização gráfica ao invés dos dados cru ali na minha frente. E ali eu tenho uma opção chamada exibir colunas de informação. E nesse exibir colunas de informação é onde eu tenho algumas informações internas do Results Manager, né? Que não são nativamente da minha base que eu fiz a exportação. Então eu tenho lá a data que foi alterado ou que foi atualizado, um registro, quando ele foi fechado, foi tudo resolvido, né? Tenho ali também algumas informações dos proprietários, quais grupos de acesso que estão vendo aqueles registros e por aí vai, né? São basicamente uma barra ali, as colunas que eu tenho de informações que eu troco utilizando os status e opções dentro do próprio Results Manager. Ok? Tô vendo aqui que vocês estão mandando algumas perguntas durante a apresentação, então eu vou pedir para vocês continuarem fazendo os questionamentos, tá? Ali no chat. A Priscila vai me ajudar aí depois a levantar todas essas perguntas e pode ter certeza que em breve eu já responderei todas para vocês, tá? Vou colocar todo mundo em cópia e mando para vocês aí todos esses questionamentos que vocês fizeram durante esse webinar, ok? Bom, vamos colocar então um pouco a mão na massa aí para a gente falar sobre o Results Manager. Então aí vocês estão vendo a tela do Launchpad, que a gente chama do ACL. Então é só eu entrar lá, aclgrc.com, vou entrar com as minhas credenciais, né, o meu e-mail, a minha senha, e a partir daí ele vai exibir exatamente essa tela para vocês. Para acessar o Results Manager, é só eu clicar aqui na parte de ACL-GRC, Results. Ah, Gilmar, eu não tenho o GRC, eu não tenho a solução GRC. Essa opção vai ficar habilitada para mim? Vai, porque o Results Manager faz parte do ACL Analytics, tá? Algumas licenças estão disponíveis para usuários que possuem ACL Analytics. Então eu vou clicar aqui no Results. E aqui é onde eu vou ter acesso a todas as minhas coleções, né? Então aqui eu tenho diversas coleções lá, Anti-Bribery, Bloco K, Customer Success, despesas de viagem, financeiro, folha de pagamento, enfim. A gente tem diversas coleções aqui criadas, né? E para que eu consiga exportar esses dados, eu preciso criar essas coleções. Ah, Gilmar, é difícil criar uma coleção? Não, não é difícil, é bem simples, tá? Principalmente porque eu não preciso configurar muita coisa. Então eu clico aqui em nova coleção. Eu vou dar um nome, né, para essa coleção. Encare em coleção como sendo um repositório, né, uma pasta onde você vai salvar esses dados que você vai exportar. Então encarem essa palavra coleção como sendo uma pasta, basicamente, que você vai inserir esses dados. Aqui eu vou criar só uma coleção teste, por aqui teste webinar, e vou criar minha coleção. Posso colocar uma descrição, enfim. E aí depois nessa tela é onde eu vou gerenciar os membros, quem tem acesso, quem vai ter acesso a essa coleção. Claro que todos os gerentes profissionais terão acesso, porque eles têm acesso profissional, mas caso eu queira adicionar um, eu venho aqui, pego a pessoa, por exemplo, eu vou colocar o Thiago Marques. Deixa eu ver... Ah, ele já está aqui como sendo gerente profissional. Vou colocar aqui, por exemplo, Luiz Ferrarese. Pronto. E aí depois, a partir dessa etapa, o Luiz também não tem acesso aqui. Vamos pegar outro funcionário.
Deixa eu escolher alguém aqui. Pode ser o Anderson Aguiar. E aqui eu vou selecionar o perfil para ele. Aqui ele vai me mostrar todos os perfis, inclusive os perfis de GRC. Então, para vocês não vai apresentar todos esses. Ele vai apresentar o usuário profissional e o usuário colaborador, que são esses dois perfis de acesso que vocês têm acesso através da subscrição do ACL Analytics. E aí, dessa forma, eu coloco ali qual que é a descrição, clico em salvar. E aí, a partir de então, agora o Anderson, né, que eu coloquei aqui na minha lista de usuários que tem permissão para ver essa coleção, já vai receber um e-mail para que ele entre e veja todos os dados ali que eu coloquei para ele. Tudo bem? E aí, dessa forma, eu acabei de criar minha coleção. Depois disso, eu tenho que começar a estruturar os subgrupos, né? Eu vou então pegar aqui a teste que a gente criou, teste webinar, clico aqui em testes e resultados e vou adicionar aqui uma análise. Digamos que a análise que eu vou fazer é de despesas realizadas, né? Então vamos colocar aqui, despesas realizadas pelo setor comercial. Aqui eu posso pôr uma descrição, tá? Não é obrigatório eu colocar. Vou criar aqui uma análise. E aí aqui é onde eu vou inserir os meus dados. Então quando eu clico em nova tabela, ele me dá 3 opções: análise de dados, pesquisa ou relatório de eventos. Diferenças entre esses 3. A análise de dados vai ser a partir de uma análise que eu fiz, né? Então eu tenho uma base para subir aqui, né? Eu tenho um arquivo que pode ser um Excel, um TXT, eu tenho algumas exceções que eu rodei executando a análise no próprio ACL Analytics, que depois eu posso vincular aqui. Então eu tenho já uma base com essas informações, eu vou em análise de dados. A outra parte é uma pesquisa. Pelo Results Manager eu posso fazer também um formulário, mandar para diversas pessoas e essas respostas dessas pessoas vai criar uma base para mim, né? Digamos que você queira fazer uma análise de clima empresarial, né? De clima organizacional na sua empresa. Então você manda lá diversas perguntas para aquele funcionário informar como que ele se sente na empresa, o que ele espera, quais são os principais objetivos dele e tudo mais. Ele preenche tudo aquilo, né? Todos os funcionários da sua empresa vai preencher aquilo e aí depois o ACL automaticamente vai criar uma base, né, basicamente do zero com todas essas respostas para que depois você possa avaliar, criar as interpretações, criar os gráficos, né, e deixar aquilo automaticamente consolidado com essas informações. E a outra parte é o relatório de eventos. Se tiver um log ali, né, alguma informação desse tipo, né, tratativa de incidentes e tudo mais, eu vou utilizar essa opção de relatórios. Então aqui no caso eu vou selecionar a análise de dados e vou dar um nome para ela lá, por exemplo, por despesas acima do limite, né? Vou dar um criar, posso colocar aqui a descrição também, não tem problema, não é um campo obrigatório. E aqui é onde eu posso arrastar ou soltar, escolher um arquivo no meu computador, como eu posso também exportar esses dados direto do ACL Analytics, que foi isso que a gente aprendeu no primeiro webinar, né? Como que a gente pode fazer a exportação direta do ACL para o Results Manager. Então aqui eu vou ignorar, né? E ele vai me mostrar já essas telas aqui de remediação, né? Remediar, investigar, indicar e automatizar. Então, remediar é onde eu vou fazer as remediações, vou processar esses registros. Investigar, onde eu vou criar as minhas interpretações, vou criar os meus gráficos. Indicar é onde eu vou criar ali, por exemplo, alguns indicadores de performance, indicadores de controle, ou até mesmo indicadores de riscos, né? Famosos KPIs e KRIs, né? E a parte de automatizar é onde eu vou criar esses gatilhos, que eu vou configurar o disparo, né, desses gatilhos e quais ações que eles vão assumir, tudo bem? Então eu vou pegar aqui uma outra coleção que eu já tenho já uma base exportada para trabalhar. Então eu vou pegar aqui o setor financeiro, clico em testes e resultados, e aqui eu fiz uma exportação direta do ACL Analytics para o Results Manager. Então ali eu tenho 41 registros para fazer a remediação, né? Que eu tenho problemas ali que foram identificados.
Então, nada mais é essa base, que eu fiz aqui uma análise bem simples, de usuários que eu tenho um limite específico semanal ou mensal, enfim, de gastos empresariais, só que eles gastaram acima do que era o limite especificado, né? Então, essas despesas estão acima do limite. Exemplo aqui, a Mariana Ferreira, o limite dela era de 350,72, ela gastou R$ 500. Então, eu preciso depois que ou eu, ou alguém da minha equipe, ou até mesmo a própria Mariana, me justifique o porquê que ela gastou R$ 500, por que ela gastou acima do limite, né? Aí eu posso criar depois um questionário para que ela anexe uma nota fiscal lá com essa despesa, que ela transforme em algum tipo específico de dados, e também coloque lá um parágrafo de justificativa do porquê ela gastou a mais do que era o permitido para ela, tá? Então aqui eu tenho os filtros que eu posso utilizar para selecionar um proprietário em comum, status, né, diferentes de cada um desses registros e por aí vai. Atualmente, todos esses meus registros, se eu clicar aqui no exibir colunas de informação, ele vai mostrar que todos os status estão como novo. Por quê? São novos esses registros, eu acabei de exportá-los, então não tomei nenhuma ação ainda, eu não fiz nenhuma remediação, eu não mudei o status de nada, eu não coloquei sob revisão, eu não coloquei se é um falso positivo, né, se o status dele está fechado e por aí vai. Então todos eles já vêm automaticamente com o status novo e de prioridade baixa. Aqui atualizado e fechado está em branco porque eu não tomei nenhuma ação ainda, mas a partir do momento que eu alterar o status ou fizer qualquer alteração aqui em algum desses registros, ele vai me mostrar aqui a data que foi realizada a última atualização, a quem ele foi atribuído, a qual grupo de acesso que ele está, e por aí vai, né, para a gente ter realmente essa visualização. Opa, voltei aqui a tela. Deixa eu voltar lá para minha tela de remediação. E aí vem a pergunta, tá, a gente está falando de remediação, a gente falou sobre a exibição dos registros, como que eu vou remediá-los, né? Então vamos lá, eu posso aqui pegar esses registros e selecionar um a um, né, para analisá-los, como eu posso processá-los todos, né? Então eu tenho aqui, se eu tirar essa seleção aqui desses pontos, ele vai me mostrar aqui processar tudo, né? Então aqui não é o caso. Eu posso tanto processá-los quanto excluir essas linhas de registro do Results Manager. Não é nosso intuito fazer a exclusão, então a gente vai clicar aqui em processo. Então é aqui onde eu posso inserir, né, algumas informações importantes. Então eu posso adicionar um comentário. Aqui, se eu avançar, eu tenho 2, 3, 4, 5, que são cada um desses meus registros que eu tenho ali selecionados, né? Então aqui eu posso adicionar um comentário que vai me falar ali, por exemplo, vou dar aqui processar todos. E aqui no comentário eu vou falar aqui embaixo, né, adicionar comentário a todos os registros. Eu vou colocar despesas realizadas que estão acima do limite específico de cada usuário. Necessária a verificação e retenção das notas fiscais, tá? Então eu posso colocar esse comentário para a pessoa que vai receber esses dados ou que será atribuído para trabalhar com esses dados saiba do que se trata, né, essa tabela ou esses registros. Então eu venho aqui em definir todas as prioridades, tá lá como baixo, eu vou deixar como baixo mesmo. E aqui no status eu já vou colocar aqui, ó, ele está como novo. Eu vou colocar já como sob revisão, né, já recebi esses dados, eu vou começar a trabalhá-los dentro do Results Manager. Aqui eu posso atribuir alguém, né, algum usuário específico. Então, digamos que nesses primeiros 10 registros, eu vou atribuir ao Gilmar. Vou salvar esses dados. Aqui ele vai constar esse balãozinho aqui, que é porque eu fiz um questionário que eu fiz um comentário, né, para todos esses registros, eu processei todos eles de uma vez, e eu posso ir fazendo aqui as minhas seleções. Não que eu tenha que fazer esse processo manual, tá? A gente pode deixar tudo isso automatizado utilizando os gatilhos, mas aqui eu estou fazendo manual mesmo. Então aqui eu venho em processar todos os registros,
Mesma coisa, eu vou colocar aqui como prioridade alta, por exemplo, esses dados. Eu vou colocar aqui, foi confirmado e a gente está aguardando a remediação. Realmente foi um problema, né? Realmente eu preciso fazer algo para que esses funcionários aí, esses usuários, sejam auditados, eu retenha a nota fiscal deles para justificar esse gasto que eles fizeram, né? E aqui eu vou atribuir ele ao Thiago Marques, por exemplo. Então, o Thiago Marques que vai ser responsável agora por ver estes dados. Se o Thiago Marques for um usuário colaborador, ele só vai ver estes 11 registros que eu selecionei. Todos os outros lá da minha tabela, todos os 40 e poucos registros que eu tenho, ele não vai visualizar. Ele vai visualizar somente esses 11 registros que eu fiz a seleção. Aqui eu posso adicionar um comentário para que ele receba, eu posso adicionar um anexo, algum e-mail, algum arquivo, um PDF, né? Lembrando que no Results Manager ele aceita anexos aí até no máximo de 20 MB. Então você pode anexar qualquer tipo de arquivo com qualquer extensão, não importa, tá? Que o usuário que for receber consegue fazer o download desse anexo posteriormente. Vou fazer aqui só mais algumas ações aqui, selecionar mais alguns lá embaixo, 41, 40 até 38. Vou processar esses aqui como sendo, ó, eu já recebi aqui um e-mail falando que algo foi atribuído a mim lá no Results Manager. Então, se eu clicar aqui nesse e-mail, ele vai me falar, você está recebendo este e-mail porque foi designado para revisar um ou mais registros. Então ele vai me falar qual que é a coleção, qual que é a análise, o teste que eu fiz. Aqui a descrição e o detalhe. Quando eu clicar aqui, ele já me leva automaticamente para o Results Manager com a exibição desses meus dados. Assim como eu recebi esse e-mail, o Thiago Marques também recebeu esse e-mail, ok? Então, exatamente dessa mesma forma que o Thiago recebeu esses e-mails, né, todos os outros usuários que vocês colocarem ali para serem notificados ou alterarem o status, enfim, também receberão esse mesmo e-mail, né, para que eles consigam fazer a tratativa desses registros e dessas exceções. Tudo bem? Vou fechar aqui o e-mail, vou voltar para as minhas atribuições. Vou processar aqui esses outros registros. Vou colocar aqui uma prioridade mais crítica, né, que já tem algum problema, que eu vou colocar aqui realmente como sendo um caso de aguardando validação e não vou atribuir a ninguém, né, vou colocar aqui só alguns exemplos para depois a gente conseguir visualizar e tratar esses dados utilizando os gráficos, né, para criar realmente uma rotina bem legal. Então a gente fez esses processamentos, né? A gente viu quais eram esses registros, atribuímos para alguns usuários específicos e se eu clicar aqui no exibir colunas de informação agora, ele já vai me falar que o status prioridade é baixa, o status está sob revisão, quando que foi atualizado, né? Ele no dia 10/2, e aí eu tenho todas as informações de quem foi que fez a edição, a quem foi atribuído esses dados, né? Aqui na coluna de atribuído, prioridades, alto, baixo, crítico, né? Então aí eu consigo ter acesso a essas colunas agora de informação. Vou ocultar para ficar a minha tabela base aqui, né? Que é a tabela que a gente realmente exportou do Results Manager, tudo bem? Conforme aí, né, no caso, eu for fazendo esses processamentos aí desses grupinhos aí de registros específicos ou até o status, enfim, lá na minha coleção inicial, ele vai começar a atualizar o meu gráficozinho em rosca, né? Então aqui eu tenho os meus registros, aí se eu voltar aqui no Tax Supply, vou lá no meu registro, que é o financeiro, eu já tenho remediação completa, aguardando validação, 4 registros, tenho os confirmados, que são 11, eu tenho os sob revisão, que são 10, e os novos registros, que são 16, né? Então eu tenho 16 novos registros e 20 registros aqui que não foram atribuídos ainda. Ok? Então dessa forma eu faço essas remediações aí, né? Onde eu vou fazer esses processamentos desses registros. Eu também posso depois, quando eu for automatizar o meu processo ali, colocar que se ele encontrar uma palavra-chave lá de algum departamento, nome de algum departamento, né? Exemplo, o diretor do meu setor de RH é Ludmilla.
Então eu posso colocar, se a condição lá do meu departamento for Ludmila, ele vai atribuir para o usuário Ludmila, né? Então eu posso começar a fazer essas seleções nos meus gatilhos, que é essa parte de automatização. E nessa etapa é onde a gente vai falar também sobre fluxos de trabalho, tudo bem? Depois que eu fiz aqui certas remediações, né, eu trabalhei com alguns itens, alterei o status de alguns deles, é interessante a gente começar a criar alguns gráficos. Então aqui nas interpretações, eu vou começar a adicionar alguns gráficos, né, que ilustre aí essas ações aí que a gente fez agora. Para que mostre, por exemplo, qual departamento que eu tenho que está com os status ou prioridades críticas, para que a gente faça um track realmente dessas informações. Para que não fique nada perdido, a gente acompanhe a evolução de andamento aí das minhas ações, né? Sem que eu precise ficar acessando registro a registro para saber o que está acontecendo. Então, quando eu clico lá no exibir interpretações, ele vai me trazer para essa tela, que nada mais é do que uma tela onde eu posso fazer alguns filtros de dados, né? Posso adicionar aqui, por exemplo, que seja do departamento, ele vai me falar aqui quais são. Eu posso falar que seja do departamento diretoria, né? Aqui ele também faz uma disposição dos dados, né? Para eu saber mais ou menos quantos registros que eu tenho para cada departamento. Então eu posso colocar aqui como diretoria, vou descer aqui a tela, dar um OK. Ele só vai me filtrar o que for dos níveis de departamento da diretoria. Posso desativar o filtro, posso deixar ele criado, mas eu posso só ativar e desativar, como eu posso excluir este filtro, né? Ele não existirá mais. Posso exportar também essa tabela aqui com os respectivos status, né? Com as minhas colunas de informação para CSV, então ele faz o download desses dados, como eu posso também criar aqui, adicionar a minha visualização. E a visualização nada mais é do que um gráfico. Então eu tenho um gráfico de barras, pizza, gráfico de linhas, né, um gráfico linear, de dispersão, que é o de bolhas. Posso criar aqui também algumas análises estatísticas simples. Posso fazer até um mapa de calor, um heatmap e fazer um cruzamento de alguns dados utilizando a funcionalidade de tabela cruzada. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um gráfico de barras e vamos criar aqui um gráfico simples. Então digamos que para acompanhar os status que a gente mudou lá manualmente na nossa tabela, eu quero ter uma visualização disso, como está, quantos status que ainda estão novos, que precisam ser remediados, precisam ser verificados. Então eu vou colocar aqui como sendo no meu eixo X o departamento, né, para depois eu acionar o responsável por cada departamento, para que tome as devidas ações. Eu vou selecionar aqui no soma a quantidade de despesas, né, só para ele me falar mais ou menos ali quanto que cada departamento gastou a mais, que não deveria ter. E eu vou colorir aqui por status, né, que a gente acabou de alterar alguns dos status. Se eu não tivesse mudado os status, aí não converia eu fazer esse gráfico, né? Porque se ele fosse colorir por um status, o status seria só novo e seria uma barra única para cada um aí dos departamentos, né? Então, agora como a gente mudou alguns status, a gente consegue ter uma visualização mais ampla. Então, dessa forma eu tenho aqui comercial, né? Lá eu tenho os status de confirmado, aguardando remediação, que são R$ 1.500. Eu tenho novos registros, que são R$ 3.922, que não fizeram ainda nenhuma remediação, não foram tratados, não foram revisados, enfim. Por remediação completa, né, que a gente só está aguardando a validação mesmo desses dados, ou os status que estão sob revisão. Alguns eu nem coloquei aqui, alguns status, para a gente ver a diferenciação. Eu posso deixar dessa forma, né, eles agrupados, como eu posso fazer ele por colunas, né, então consolidadas. Então para cada um eu tenho uma cor aqui, que vai me falar mais ou menos quanto que eu tenho em cada um deles. Uma das perguntas que surgiu durante o webinar anterior era se era possível a gente fazer algumas personalizações no nosso gráfico, mudar a cor, adicionar legenda, né? Então isso a gente consegue fazer, é só clicar em configurar. Eu venho aqui em exibir, eu posso adicionar ou tirar a legenda, eu posso girar, né, esse gráfico para a horizontal, caso eu não goste, né, do modelo vertical.
Eu posso também mudar as cores, né? Eu quero que seja vermelho, o novo eu quero que seja azul, a remediação completa eu quero que seja verde, e o sob revisão eu quero que seja, sei lá, amarelo. Né? Então eu posso criar, né, essas personalizações, alterar aqui o tamanho do eixo, né, de cada um deles, as margens, para que exiba mais dados, exiba menos dados, enfim. Vou fechar aqui a personalização e vou ter acesso aqui a esse gráfico específico. Eu posso salvar esse gráfico, né, caso eu queira uma recorrência dele, verificar ele periodicamente, para saber o que está acontecendo, enfim, eu vou dar um nome para esse gráfico. Então a gente pode pôr aqui um nome, por exemplo, despesas não aprovadas com status, né? Então a gente sabe ali que são as despesas que não são aprovadas com status. Podemos até colocar aqui por departamento, para a gente saber que ele está listando ali naquelas barras cada departamento e o status de cada um deles, dessas despesas que não foram aprovadas. Então eu posso salvar aqui, ele vai me pedir para salvar a interpretação. Eu posso salvar como interpretação financeira e vou salvar. Quando eu salvar, eu posso começar a adicionar vários outros gráficos aqui, né? Tudo vai ficar dentro de uma única visualização, dentro de uma única interpretação desses dados. Então aqui um exemplo, eu vou utilizar um gráfico de pizza, vai. Então eu quero saber aqui, por exemplo, os departamentos que tiveram mais gastos, né? Não só os status, mas de gastos em geral mesmo, fazer uma somatória. Então eu posso pegar aqui nas minhas categorias o departamento, pedir para ele puxar uma somatória por despesa. Ele vai criar um gráfico aqui bem simples, né, de pizza, onde eu sei aqui pelas fatias quanto que cada departamento gastou, né, e quanto que isso representa em uma porcentagem. Da mesma forma que o gráfico de barras, eu posso fazer personalizações, né, mudar as cores, posso criar, ao invés de ser esse gráfico de pizza, colocar um gráfico de rosca, posso tirar as porcentagens, deixar só os valores, ou tirar só os valores e deixar as porcentagens. Eu vou deixar assim só as porcentagens para ficar mais clean. E da mesma forma eu posso criar aqui a minha paleta de cores, né? Não gosto da paleta padrão. Você pode escolher a paleta que você quiser. Então aqui verde, o RH vai ficar sendo amarelo mesmo e a diretoria vai ser a cor vermelha. Então pronto, eu posso fazer esses tipos aqui de personalizações no meu gráfico. Uma coisa interessante também que fizeram a pergunta no webinar e acho que por ser online e tudo mais, não deu para visualizar, né, da forma que deveria, é como que a gente pode fazer o drill down dessas informações. O que é um drill down? Né? É quando a gente seleciona aqui qualquer parte do meu gráfico de pizza ou um gráfico de barras, enfim, né, cada pedacinho ali, e ele me leva para minha tabela e me mostra quais são os registros que eu tenho que fazem parte dessa fatia específica dessa pizza, por exemplo. Então aí eu quero saber os registros da diretoria. Então se eu clicar duas vezes, ele me leva aqui para o Results Manager de novo, na minha exibição dos dados, e automaticamente já faz o filtro pelo departamento. Então eu não preciso ficar fazendo os filtros, né? Volta e vai lá para o gráfico de novo. Eu já posso interagir com esse gráfico, porque ele é completamente dinâmico. E uma vez que eu deixei esses gráficos prontos, eu posso só ir alimentando, né, essa base com novos registros, ou substituir, né, por novos registros, e o meu gráfico já vai ficar pronto com as informações atualizadas. Então eu vou voltar aqui para o meu gráfico de pizza. Ó, aqui, por exemplo, ele só está me mostrando a diretoria. Por quê? Porque o meu filtro está ativo. Se eu tirar o meu filtro, o meu gráfico volta para a normalidade. Então aqui a gente pode colocar aqui despesas por departamento. Pronto, eu vou salvar mais essa interpretação aqui. Opa. Vou adicionar, por exemplo, mais um gráfico, né? Para não ficar só esses gráficos aqui que são mais simples.
Vamos fazer aqui, por exemplo, um heat map, né? Um mapa de calor aí para a gente saber algumas informações aí visualizando. Então aqui no heat map, digamos que eu queira saber por prioridades, né? E para cada departamento quanto que eles tiveram de despesas. Então lá, lembra que a gente também colocou nessas prioridades aí alta, crítica, baixa, né? Então ele vai criar esse mapa de calor de acordo com essas prioridades. No eixo Y, eu vou colocar os departamentos. Importante, né? Porque eu quero saber por departamento. E aqui na minha somatória eu vou somar cada uma das despesas, né? Para ele criar esse heatmap para nós. Então vou fechar aqui essa telinha para a gente ter o heatmap um pouco maior. Então aqui no meu heatmap eu tenho aqui no eixo os meus departamentos, RH, financeiro, diretoria, comercial, e eu tenho os estados aqui, né? Os status, prioridades, desculpas, prioridades crítica, alta, baixa, né? E de acordo aqui com o meu mapa de calor, do menor valor que eu tenho dessa base para o maior valor, né? Ele cria esse mapa de temperaturas. Então aqui eu sei que essa aqui tá mais tranquila, porque tá perto do meu limite mais baixo, mas ele vai começando a esquentar aqui na parte financeira, e aqui onde eu tenho a minha prioridade baixa para o setor comercial, é onde eu tá pegando fogo, basicamente, né? Então, ele não deveria ter essa prioridade, né? Deveria ser uma prioridade crítica nesses casos aqui do setor comercial, por exemplo, né? Eles estão gastando muito, e são despesas que não foram aprovadas e que depois a gente vai ter que remediar todos esses resultados aí, por assim se dizer, tudo bem? Então, dessa forma que eu crio, né, essas minhas exibições aqui, e depois eu posso fazer um gancho desses gráficos que eu fiz e criar um dashboard, criar um storyboard dentro do próprio Results Manager. Isso é muito legal, porque a gente consegue ter uma visualização geral, né, do que está acontecendo com esse nosso projeto. A gente consegue ver todos os status, se alterou alguma coisa no nosso heatmap, se foi incluído alguma outra despesa por departamento. Então o nosso gráfico de pizza vai ficar com informações diferentes de porcentagens e por aí vai. Tudo bem? Então eu vou voltar para a minha exibição. Deixa eu salvar aqui. Interpretação financeira. Esperar carregar. Ele já vai trazer todos os gráficos que a gente criou anteriormente. Agora eu posso voltar lá para a minha visualização do Results Manager. Então aqui no investigar eu já tenho uma interpretação, que contém aqueles 3 gráficos. Tudo bem? E agora a gente finalmente vai entrar na etapa de workflow, né? Na etapa de criar esse fluxo de trabalho. Então, como que a gente cria esses workflows aí utilizando o ACL Results Manager? A gente vai trabalhar com eles através de gatilhos, né? Onde a gente vai colocar realmente qual que é o fluxo de trabalho, né? De ações que a gente vai colocar para cada um desses itens. E uma coisa interessante do Results Manager é o quê? Que nessas etapas aí de automatizar, que é onde a gente vai criar esses gatilhos, a gente pode falar quando que ele vai ser executado, então a gente pode definir quando que ele vai entrar em ação, quando que ele vai ser disparado. Quais, né, as ações que a gente quer automatizar, então eu posso colocar uma condição de registros maiores do que 100, ou que ele está ocioso há X dias, ou que o status dele é um específico, a prioridade é uma prioridade específica, e quais ações que ele vai fazer, né? Então, se ele vai atribuir para um usuário, se ele vai notificar esse usuário, se ele vai enviar um questionário, se ele vai alterar o status, se ele vai alterar a prioridade. Então a gente pode personalizar esses gatilhos, né, para automatizar o nosso workflow, para automatizar o nosso fluxo de trabalho. Tudo bem? E como que a gente faz essas informações aí no Results Manager? Então, voltando para cá, a gente vai criar aqui um gatilho, né, para fazer essa ação. Antes disso, eu acho até interessante a gente conversar um pouquinho sobre personalização
de algumas informações que a gente tem dentro do Results Manager. Lá a gente viu, né, na etapa que a gente estava lá definindo, fazendo as remediações, lá colocando alguns status, como sob revisão, remediação, aberto, novo, né, algumas definições ali padrão, né, que já vem no próprio Results Manager. Mas digamos que a sua realidade, né, empresarial não seja aqueles termos. Né? Eu não quero que seja novo, eu quero que seja criado, eu não quero remediação, eu quero que seja alguma coisa relacionada a exceção, enfim, né? Então, você pode personalizar isso. Então, se vocês clicarem aqui em configurações, ele já vai mostrar aqui as configurações de todos os itens. Então, status que eu tenho aberto, novo, sob revisão, confirmado, exceção, eu posso adicionar um status que não tem no meu Results Manager, assim como eu posso excluir um desses status, né? Aqui, por exemplo, eu excluí o status teste, e aqui eu vou adicionar um status como sendo, por exemplo, sei lá, teste webinar. Então eu vou salvar, ele vai aparecer aqui o status teste webinar, e aí eu posso depois lá naquela minha tela de remediação inserir esse status, porque eu acabei de atualizar ele. Assim como eu tenho os fluxos de trabalho, que eu já posso deixar eles prontos, né, esse fluxo, o que vai acontecer, para onde vai, o que vai acontecer. E nesse exemplo que eu vou colocar aqui nesse webinar, é a gente criar níveis de escalação. Isso é muito interessante, né, a gente começar a criar essa escada aí, para a gente começar a notificar os usuários responsáveis para que o trabalho não perca o track de informações. E já a gente já volta aqui para os fluxos. Eu tenho também a mesma forma para personalizar as minhas prioridades. Eu não quero que seja baixo, eu quero que seja insignificante, eu não quero que seja médio, eu quero que seja, não sei, mediano, ou qualquer outra palavra, né? Então você pode adicionar aqui quais prioridades que você quer, mas essas a gente não pode excluir, mas você pode adicionar aqui as prioridades. A mesma coisa com os usuários. Quais usuários que vão ter acesso a essa coleção específica, né? Os usuários que são administradores do Results Manager, você pode inserir. E aqui são os grupos. O que são os grupos? Eles são basicamente grupos de usuários que terão acesso a um tipo específico de dados. Ou você pode colocar um grupo lá por departamento, por exemplo, né? Então tem um grupo financeiro, um grupo RH, um grupo comercial, um grupo controles internos, um grupo auditoria, enfim, que é onde eu vou ter lá os usuários, né, designados com os respectivos e-mails, para que quando eu atribuir, vá para esse grupo inteiro, né, que todos eles recebam esse e-mail, que todos eles sejam atribuídos, para que todos saibam que tem uma ação ali que precisa de alguma atenção, né, que precisa ser realizado alguma ação em cima. Então, como a gente vai trabalhar aqui no exemplo com níveis de escalação, eu vou criar 3 grupos, cada um sendo um nível. Então, eu venho aqui e vou adicionar o nível de escalação. Já está aparecendo aqui embaixo, nível de escalação 1. E aqui eu vou colocar eu mesmo. Depois desse nível de escalação, eu vou adicionar mais um que vai ser o meu nível 2. Onde, se o meu nível 1 não der conta, o nível 2 vai ser notificado e vai cobrar o nível 1 ou vai tomar a frente aí do processo. Então, vamos só ver aqui o nível 2. Eu vou colocar o nível 2 como sendo, por exemplo, Marcelo Bracali. E eu vou colocar o nível 3, nível de escalação 3, como sendo, por exemplo, o gestor da área. Eu colocaria aqui, por exemplo, o Felipe Romano para fazer essa tratativa aí. E aí a gente vai trabalhar muito com ociosidade, né, nesse exemplo que eu vou colocar para vocês. Então, conforme os registros vão ficando ociosos, esses usuários aí serão notificados, serão atribuídos para que façam as tratativas, cobrem os responsáveis para que o processo não fique parado, tá? E aqui nos fluxos de trabalho, eu posso criar um fluxo aqui, né, com essas informações. Como eu acabei de criar os grupos, eles não estão sendo exibidos aqui. Então eu vou dar uma atualização aqui na minha página.
Vou voltar aqui para os meus fluxos e vou em novo. Pronto, já apareceram. Vou dar um nome, vou colocar aqui fluxo financeiro, que a gente está fazendo uma análise financeira, vamos colocar um fluxo financeiro. Então, meu nível de escalação número 1, que seria o Gilmar, né, seria eu, vou ter acesso aqui a alguns status específicos. Então, status aberto e status novo, o Gilmar vai ter acesso. Vou adicionar mais um grupo. No meu nível 2, que é o Marcelo Bracali, ele vai ter acesso aos status sob revisão, confirmado, e depois eu vou adicionar mais um grupo, que é o meu nível de escalação 3, que é o gestor aí no caso, né, a alta gestão, como sendo uma remediação para ser validada, né, e se é realmente uma exceção. Então, eu tenho aqui todos esses níveis e esses fluxos de trabalho aqui. Então, eu vou agora salvar esse fluxo e pronto. Então, agora que eu tenho esse fluxo já pronto, então automaticamente, quando eu atribuir esses status para alguém, quando eu atribuir esses dados para alguém, esses grupos aí de e-mails que eu coloquei ali, eu coloquei só um, né, por exemplo mesmo, mas você pode colocar quantos usuários você quiser dentro de cada um desses grupos e para cada um desses status eles serão notificados e atribuídos, né? Isso é muito interessante para trabalhar com usuários que são colaboradores, porque você pode inserir lá os status que eles vão ter acessos específicos e somente aqueles status que eles poderão visualizar, não todos os outros que você tem na sua base geral, ok? Criei aqui meu fluxo, eu vou voltar lá para minha coleção. Vou lá na minha coleção financeiro, vou clicar em testes e resultados e vou começar aqui a automatizar esse fluxo que a gente acabou de criar. Então, vamos começar pelo nível de escalação 1, que sou eu. Então, eu quero que eu seja notificado caso, né, eu tenha algum registro novo, por exemplo. Então, fiz o upload desses novos registros, eu quero ser informado que foi feito o upload desses novos registros e o status, né, vai estar como novo, não vai ter um status diferente. Então, aqui eu vou inserir aqui o status como sendo novo. E eu vou atribuir, né, esses dados para o grupo que a gente criou, que é o nível de escalação 1. Então, quando, né, ele vai ser executado? Quando o status da carga, né, for o status como novo. E o que ele vai fazer? Ele vai atribuir para o nível de escalação número 1. Vou pôr aqui nível de escalação número 1, que é o nome do meu gatilho, nada mais. Então, vou salvar e vou criar o meu próximo. O próximo vai ser um nível acima do meu, né, que vai fazer alguma revisão, ou a gente pode trabalhar aqui no caso como sendo uma aprovação de alçada, né, para que aprove ou faça tem um revisor geral, um aprovador, enfim, né, você pode criar basicamente o gatilho da forma que você quiser. Então, meu nível 2, que é o Marcelo Bracali, eu vou manter aqui o status como sendo novo e, automaticamente, eu vou colocar aqui também um botãozinho de ocioso. Então, o que vai acontecer com esse gatilho? Quando que ele vai ser executado, né? Quando que ele vai entrar em ação? Se o meu status continuar com o nome novo ali, né? Não tomar nenhuma ação, eu não tomei nenhuma ação. E se ele ficar ocioso por 2 dias? Então, se 2 dias eu não entrar lá, depois que foi feito o upload, ali, depois que foi feita a transmissão desses dados para o Results Manager, se passar 2 dias eu não tomar nenhuma ação, aí o Marcelo Bracali vai ser notificado, né? Então, eu posso ou notificar ou atribuir esses dados para ele, enfim, tá? Então, aqui eu vou colocar que ele vai ser notificado. Então, eu vou colocar aqui o usuário dele. E a minha prioridade, né, desses registros vai mudar, não vai ser mais baixo, ele vai ser médio. E eu vou salvar essas informações. Esqueci de novo de colocar o nome.
Então, vou colocar aqui nível de escalação 2. E agora eu vou adicionar o meu último nível. Então, da mesma forma que o Marcelo Bracalha, que ele também tem um gestor, ele também vai ser notificado se também ou eu ou o Marcelo não tomarmos nenhuma ação. Então, vai ser da mesma forma. O status vai permanecer como novo e ele vai permanecer aqui ocioso por, digamos, 7 dias, né? Vamos colocar uma semana corrida aí de dias. Se permanecer como status novo durante 7 dias, aí eu vou criar uma notificação para o Felipe Romano, né? E aí o meu status desses registros será alterado para... Status não, desculpa. A prioridade desses registros vai ser alterada não mais para média, mas já para alta. Vou colocar aqui o nome, nível de escalação, número 3. E vou salvar. Pronto. Os meus gatilhos já estão ativos. E aqui tem uma informação. Os gatilhos são executados sequencialmente de cima para baixo. Então ele vai executar primeiro esse, depois esse, depois esse. E aqui eu posso fazer basicamente qualquer gatilho que eu queira de acordo com essas especificações aí que eu tenho, né? Então eu posso criar esses gatilhos, eu posso inclusive, aqui no caso a gente só brincou aqui, né? A gente só fez as alterações nos status, na prioridade, mas eu posso também fazer a tratativa utilizando um questionário, né? Então eu posso vir aqui em configurações da coleção, aqui eu tenho questionários, e aqui eu posso adicionar, né, um questionário novo, então eu vou colocar aqui questionário, aqui aprovação de despesas. Vou salvar o nome dele e vou começar a adicionar as minhas questões. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, voltei sem querer a tela. Clicar em gerenciar. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, deixa eu pensar, um menu suspenso. Vou pôr selecione o tipo de despesa realizada. E aqui eu vou criar algumas opções. Então a gente está fazendo análise de despesas, vamos colocar algumas despesas aqui comuns. Então vou pôr combustível, vou colocar pedágio, vou colocar hotel, vou colocar passagem aérea, vou colocar táxi e por aí vai. Posso colocar quantos eu quiser. E aqui em nome de exibição eu vou colocar o que me remete aqui ao tipo de despesa, que vai ser o nome da minha coluna. Tipo de despesa. Não vou tornar essa opcional porque ela é obrigatória. Então obrigatoriamente vai ter que inserir qual que é o tipo de despesa. Então eu criei esse menuzinho suspenso. Vou adicionar uma outra pergunta aqui como um anexo. Então aqui eu vou colocar anexe a nota fiscal escaneada. E aqui eu vou colocar nota fiscal, nome do meu campo. Essa aqui eu vou tornar opcional, porque pode ser que não tenha nada para fazer o upload, né? Então vou salvar. E depois aqui eu vou criar um botão de escolha única. Por exemplo, selecione o tipo de arquivo anexado. Então aqui a gente pode colocar PDF, que são tipos de extensões de arquivo, né? Imagem, eu posso colocar um e-mail, certo? E aí o que eu posso fazer com essas rotinas que é interessante conforme eles vão sendo categorizados ali por PDF, JPG, ou e-mail, enfim, eu posso criar algumas rotinas aí de importação depois, né? Posso pegar esses anexos, levar esses anexos para o Acela Analytics, fazer uma outra análise de importação desses dados, enfim, né? Então aqui eu vou colocar tipo de arquivo anexado no nome da minha coluna, vou tornar também opcional. Ok, digamos que eu só queira fazer com esses dados, tá? Criei meu questionário, eu vou voltar lá para minha coleção financeiro
e vou querer disparar esse questionário, né? Claro, a gente criou, vamos ver aí o teste como é que fica. Então aqui nos gatilhos eu posso colocar nesse meu nível de escalação 1, além, né, de atribuir esses dados para mim, eu posso colocar aqui o questionário para um usuário ou e-mail do campo. Então eu posso mandar esse questionário para quem eu quiser, né? Na verdade, eu não preciso nem ter uma licença do ACL para fazer isso. Então eu vou colocar aqui e-mail, vou colocar aqui o meu e-mail, Gfilho, ele também já vai fazendo uma atualização ali se o e-mail é válido ou não. E aqui ele me dá uma pergunta, use um questionário para responder a todos os registros. Nesse caso, eu não posso ter um questionário para responder todos eles, porque senão ele vai me mostrar aquelas perguntas que a gente configurou e depois tudo que eu preencher uma vez vai ser replicado para todos os registros que eu tenho nessa minha base. Eu não posso fazer isso, porque cada despesa vai ter uma nota diferente, vai ter um tipo de anexo diferente, né? Então eu não vou deixar essa opção selecionada e vou salvar. Antes que a gente coloque aqui o gatilho para disparar, vamos fazer só um teste aqui. Eu vou pegar alguns registros para a gente disparar esse questionário, só para vocês verem como que a gente recebe o e-mail, como que a gente responde, como que a gente depois visualiza esses dados, né? Bem interessante, é bem legal. Então eu vou clicar aqui em processo, né, para a gente remediar. Aqui embaixo eu tenho processar todos os 3 registros. E ao invés de eu mudar aqui prioridade, o status, para quem que eu vou atribuir, eu vou clicar aqui em enviar questionário. E ali eu tenho a opção de selecionar qual questionário que eu tenho, então são aqueles questionários que eu tenho criados. Eu só criei um. Qual que é o tipo de atribuição? Para quem que eu vou atribuir? Para eu mesmo? Para um usuário específico? Vou mandar para um e-mail? Então eu vou colocar aqui para o meu usuário. Vou colocar aqui Gilmar. E aqui ele me faz aquela mesma pergunta, igual no gatilho. Se eu quero enviar 3 questionários, um para eu responder diferente, né, dados para cada registro, ou se é um único questionário que vai replicar para todos os registros da minha base. Eu vou colocar um para cada um e vou enviar este questionário. Ele apareceu aqui a informação enviado e agora eu só tenho que aguardar o e-mail. Ó, já pipocou aqui o e-mail. Então eu vou cancelar aqui, vou abrir o meu e-mail e aqui eu tenho um link para cada questionário que eu tenho que responder para cada um daqueles registros que eu fiz a seleção. Então eu clico aqui em registro, ele vai já conectar com o Results Manager. Nesse caso ele nem pede para logar, né? Vocês viram, ele não pede para colocar usuário, senha, nada disso, porque o questionário ele é livre. Então qualquer pessoa, mesmo que não tenha uma ACL, que não utilize a licença, de qualquer outro setor que você tenha na sua empresa, pode receber um questionário. Então aqui eu vou colocar, selecione o tipo de despesa. Eu vou colocar aqui hotel. Aqui anexa a nota fiscal, então eu vou colocar aqui um arquivo qualquer. Digamos que eu vou colocar esse Q de quality aqui, por exemplo. E aí eu vou falar qual que é o tipo de arquivo. Vou colocar aqui uma imagem e vou enviar. Ele vai falar lá, obrigado, sua resposta foi salva. Depois é só eu voltar lá no meu e-mail e selecionar o próximo link. E eu vou responder o questionário de novo, mas para aquele registro específico. Eu esqueci de mostrar, eu vou clicar aqui no 2, mas aqui nessa parte esquerda, ele me mostra os dados que estão representados lá no Results Manager. Então ele me fala qual que é o registro específico para que eu faça essa comprovação, para que eu responda esse questionário. Então é do colaborador Laís, do RH, que o limite dela era de 200, ela gastou 500. Então eu vou ter que colocar aqui qual que é o tipo de despesa. Vou pôr, por exemplo, táxi. Eu não tenho uma nota fiscal, mas um e-mail que eu tenho. Ok. Vou enviar e vou respondendo lá link a link. Como que isso vai ser mostrado no Results Manager? Então eu vou só atualizar aqui minha base e todos aqueles registros que eu coloquei serão mostrados aqui no meu tipo de despesa, né? Então aqui eu tenho o meu tipo de despesa, nota fiscal e tipo de arquivo anexado, que são as novas colunas que são basicamente que vão receber as respostas. Eu selecionei alguns registros lá embaixo, ó. Aqui, ó, por exemplo, tipo de despesa, hotel, táxi. Aqui eu tenho o anexo, que se eu clicar ele faz o download. Qual que é o tipo de arquivo que foi anexado.
Então aí ele vai, né, pegando essas informações, já vai criando uma base consolidada para que depois eu possa fazer um gráfico igual a gente fez anteriormente com os status, né, para a gente saber qual que é o tipo de despesa específico, qual que foi mais utilizado, né, para a gente pensar aí, por exemplo, em fazer algum tipo de parceria com alguma empresa de táxi, para que seja um valor mais acessível, ou com alguma rede hoteleira e por aí vai, né, para diminuir essas despesas que estão altas, né, em tese aí dos limites que cada funcionário pode gastar mensalmente. Tudo bem? E aí dessa forma, que depois a gente cria esses gráficos, enfim, só para a gente finalizar, eu vou mostrar como que a gente pode criar um storyboard, como a gente cria um dashboard, por assim se dizer, com algumas informações para a gente ver de uma forma mais abrangente, né? Ver tudo numa visão macro do negócio. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou deixar aqui salvo, né, as minhas alterações, vou lá para a minha tela inicial do Results Manager, e aqui eu tenho Storyboards. Então eu vou pegar esse Storyboards, vou adicionar um novo Storyboard, e aqui eu vou começar a construir como que eu quero que seja feito esses gráficos. É difícil? Não, é muito fácil, muito simples. Vou fechar essa tela aqui, que ele já me dá algumas orientações, né? Para criar um storyboard, escolha seus gráficos e seu texto e clique em salvar. Quando terminar, você pode compartilhar com qualquer pessoa. Interessante, né? Então a gente fecha, vou dar um nome para esse storyboard. Vamos colocar aqui despesas de 2016. Só um exemplo, tá? Então aqui eu vou começar a adicionar os meus gráficos. Então clico aqui para adicionar um gráfico, vou até a coleção que eu fiz tudo isso, que é a minha coleção financeiro, aqui interpretação financeira, e eu vou começar com as despesas não aprovadas com status. Eu clico, ele já vai me trazer esse gráfico, tá? Eu posso adicionar aqui também, opa, já recebi aqui mais uma notificação. Então aqui eu vou adicionar um texto, por exemplo, para falar despesas não aprovadas por departamento e status. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou colocar um texto. Este gráfico condiz com os dados realizados na análise com os respectivos status e ações. Vou salvar esse texto e uma vez para salvar é só tirar essa opção aqui design, né, tirar do verde. Ele já vai ficar fixo aqui na minha exibição. Clico em design de novo, ele me permite fazer as alterações ou incluir, escolher alguma coisa. Vou colocar mais um gráfico, vou colocar os três que a gente criou. Vou pegar as despesas por departamentos. Esse aqui eu não vou colocar texto nenhum, porque ele já é autoexplicativo. E vou pegar o nosso heatmap, que a gente criou também. Aqui. Então a gente pode adicionar aqui uma legenda. Vamos por aqui. Heatmap das despesas por departamento. Posso colocar como eu não posso colocar algum texto. Então, vou colocar um texto simples aqui. Exibição dos departamentos com a somatória de todas as despesas utilizando o gráfico heatmap. Vamos pôr em português, né? Mapa de calor. Pronto. Vou voltar aqui em cima, tirar a opção de design para deixar tudo fixo. E pronto, eu já tenho aqui o meu dash, então eu vou criando, né, eu vou montando ele dessa forma bem simples e bem intuitiva mesmo, para que você consiga ter uma visão geral, né. Então conforme forem preenchendo lá os outros itens, mudando os status, os gatilhos sendo ativados, as pessoas recebendo os questionários e respondendo esses questionários, com certeza aqui é um exemplo das minhas despesas não aprovadas, o comercial vai começar a cair do novo, né? Porque não vai ser mais um registro novo, vai ser um sob revisão, ou remediação, ou falso positivo, enfim. E aqui ele vai acionando ali as colunas para saber o que está acontecendo em cada etapa. Se eu fizer também a atualização das despesas,
talvez a fatia aumente, diminui, o meu heatmap, né, o que seja mais tranquilo aqui, um verde bem escuro, para mude para laranja, ou um amarelo, um vermelho, enfim, né, para você acompanhar ali que as despesas estão subindo ou elas estão caindo, né. Então, basicamente, era isso que eu precisava, né, falar com vocês sobre esse webinar 2. Eu espero que vocês tenham gostado dessas novas informações e que tenham aprimorado aí o conhecimento de vocês para utilizar o Results Manager, porque é uma ferramenta que agrega muito no dia a dia. Né? A gente pode achar, eu não me importo de mandar um e-mail para fazer uma solicitação, eu não me importo de fazer um gráfico no Excel, por exemplo. Mas quando você tem tudo isso já automatizado, é diferente. Né? Você não tem que refazer, já está tudo pronto. A única coisa que você tem que ter é a sua nova base de dados. No momento que você faz o upload, que você transfere esses dados para o Results Manager, toda essa magia que acontece, tudo de forma automática. E aí o que você faz? Você vai dedicar o seu tempo mesmo para verificar esses resultados, né? Perder um pouquinho de tempo para analisar esses resultados, ver o que está acontecendo, pensar, fazer algumas reuniões para definir aí algumas ações novas, né, do que seria legal implantar na área e tudo mais. Tudo bem? Então aqui na outra etapa a gente criou os gráficos e como que a gente criou também, né, um storyboard. E aí, né, caso vocês necessitem de algum auxílio comercial, né, assim falando, nós temos os nossos diretores comerciais que estão prontos para atender vocês, né, para qualquer dúvida comercial que vocês tenham, para a realização de propostas, fazer uma reunião para fazer um levantamento de necessidades. Fiquem à vontade para acioná-los quando vocês quiserem. Tá? Nós temos a Andréa Rebelo, que ela faz parte aí, né, das verticais de finanças, manufatura e comércio. Nós temos o Bernardo Carvalho, que cuida de telecom, entretenimento e mídia e serviços. E nós temos o Leandro Silva, que cuida de processos, utilities e contas governo, né? Então, fiquem à vontade, entrem em contato com os nossos diretores comerciais, quiserem marcar uma reunião para a gente conversar com eles, enfim, pedir algum auxílio mais voltado comercialmente, fiquem à vontade, tem o e-mail deles aí na tela para vocês, tem o telefone também para contato de cada um deles, fiquem à vontade para ligar e com certeza vocês serão bem atendidos e nós estamos aqui realmente para ajudar vocês a se tornarem os melhores profissionais aí que vocês podem ser. Tudo bem? Além, claro, caso vocês tenham alguma outra vertical que não seja uma desses diretores específicos, vocês podem acionar o Alexandre Queiroz, aí também estão os dados dele, e-mail, telefone, que ele pode direcionar vocês da melhor maneira possível, entender o negócio de vocês para alavancar aí os negócios. Tudo bem? E como de praxe aí, né, os meus contatos também, então qualquer dúvida técnica, dúvida sobre próximos webinars, quer receber essa apresentação que eu passei para vocês, fiquem à vontade, me acionem mesmo pelo meu e-mail, pelos meus telefones, tem meu telefone direto na minha mesa, tem o meu celular, então podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade e com certeza aí estou à disposição para ajudar vocês da melhor maneira possível. Eu vi aqui no chat que eu recebi, né, muitas perguntas bem interessantes para a gente responder. Como já passou um pouquinho aí do tempo, eu vou pegar essas perguntas, vou responder todas elas e vou encaminhar para todo mundo, para que todos, a dúvida de um pode ser a dúvida de outra pessoa, né? Então eu vou responder todas elas, encaminho para vocês depois, com todas essas perguntas aí respondidas, com respaldos, com links, com informações adicionais, que é basicamente o mesmo modelo que a gente fez no primeiro webinar, tudo bem? Eu agradeço a participação de todos vocês, espero que tenha sido valioso esse tempo que a gente passou aqui juntos, né, de eu explicando um pouquinho mais sobre como funciona a solução ACL, e em breve vocês vão receber um feedback aí, para vocês darem um feedback sobre como foi o webinar. E é importante que vocês participem, que vocês deem a opinião de vocês, porque todo esse trabalho, volto a frisar, né, está sendo feito, direcionado, desenvolvido para vocês mesmos, tá?
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. A gente já está quase aí perto da hora do almoço e desejo para vocês aí um bom almoço, um resto de semana aí incrível e a gente se vê no próximo webinar. Um grande abraço.